então a correção. Vamos fazer então a correção do formulário para a gente dar continuidade à matéria de noções de eletricidade, né? Então vamos lá. Primeira questão. Pergunto para vocês aí qual que é o significado das siglas abaixo, respectivamente, né? O que significa a primeira e o que significa a segunda. Siglas que nós conhecemos na aula passada, né? Alguém respondeu essa? Corrente alternada e corrente contínua, exatamente, né? Então nós temos o símbolo da corrente alternada e a sigla. Então nós encontramos esse formato aí, ó. Pode ser que eu encontre só o formato de cima ou só o AC, né? Nos multímetros, né? Nos aparelhos de medidas, né? De medições. E do lado direito, o símbolo também e a sigla, né? Igual eu falei com vocês, tem aparelhos que tem só os símbolos, que é essa cobrinha aí e a linha direta e contínua, né? E tem aparelhos que tem só as letras, AC e DC. Como tem aparelhos também que pode ter as duas, né? Então são, respectivamente, aí, a ordem, né? Corrente alternada e corrente contínua. E é bom a gente memorizar todos os dois, porque, como eu falei, tem aparelhos que usam de maneiras diferentes aí. Questão número 2. Qual é o tipo de corrente que é retificada, ou seja, criada de outra corrente? Né? Uma delas aí é criada da outra. Através da outra é criada uma. Qual seria? É contínua, né? Exatamente. Então, só para a gente ficar bem gravado isso, né? A corrente alternada, ela é gerada nas usinas geradoras de energia elétrica, né? Hidrelétrica, eólica, termonuclear, certo? Então, a corrente alternada é a corrente que é gerada nas grandes usinas aí e distribuída, né, para o mundo aí. Essa é a corrente alternada. A corrente contínua, ela é criada, ela é retificada da corrente alternada. Então, a corrente contínua, para existir, ela precisa da corrente alternada. Aí, é utilizado componentes eletrônicos que fazem essa retificação, fazem essa transformação de corrente alternada para corrente contínua. Beleza? Respondida a segunda questão, né? Então, a corrente contínua, ela é criada da corrente alternada. Beleza? Só um minutinho, gente. Bom dia aí, Fernando. Chegou agora aí, né? Seja bem-vindo. Questão número 3 agora. Tá corrigindo as provas? Os negócios? Correção já, isso. Já fez a correção do primeiro e do segundo. Você pegou o segundo aí, né? O primeiro, as siglas. Olha lá. Corrente alternada e corrente direta. Isso, exatamente.
o significado dessas siglas. A segunda é qual é o tipo de corrente que é retificada, né, criada da outra corrente. É a corrente alternada, não é? É a contínua que é criada da corrente alternada, né? É Ou seja, contínua alternada. a gente precisa da corrente alternada para gerar a corrente contínua. Entendi. E a corrente alternada, que é aquela que chega em nossas tomadas, ela é gerada lá nas usinas, né? E que eu não entendi, professor. E a corrente alternada é essa que chega da usina direto nas nossas casas, que vem dos postes. Isso, essa é a alternada. A alternada. A corrente contínua é a variação da alternada. Isso, é a que é criada da alternada. Entendeu? Né? É criada através dos componentes eletrônicos, né? Que faz essa retificação, criando a contínua. A questão número 3 está falando assim: neste tipo de corrente, os elétrons realizam um movimento oscilatório em torno da mesma posição. Então, fica oscilando, né? Movimentando. Ora positivo, ora negativo. Qual corrente que seria essa? Eu esqueci o nome da corrente, mas é aquela corrente que fica alternando entre o positivo e o negativo e oscilando. É a AC? Não, é corrente alternada mesmo. Corrente alternada? Isso. Beleza? É só as duas correntes mesmo que a gente trabalha, né? A alternada e a contínua. A contínua, ela não faz essa alternância, não. Ela tem uma tensão direta, né? Ela não fica oscilando entre positivo e negativo, não. A corrente alternada que oscila é a que você estava falando aí, é que tem variação para os aparelhos. Isso, Nós tenta complicado. exatamente. E a número 4, né? A última questão aí para a gente encerrar o formulário de hoje. Qual que é a diferença das tensões da corrente contínua para a corrente alternada? Alguém fez essa? A diferença é que uma tem uma corrente contínua, sem oscilações, e a outra oscila. Isso, essa aí é uma das diferenças das duas, né? Mas o que está perguntando aí é qual que é a diferença das tensões de uma para a outra. Isso aí que você falou é uma das diferenças das duas. A outra diferença das duas é essa pergunta aí, das tensões. São as duas principais diferenças, né? Que existem entre as duas. Alguém fez aí? Eduardo, Rony? Ninguém? Eu só fiquei na dúvida. Então é o seguinte, né? É igual o Fernando falou aí, né? Sobre a diferença da oscilação e a outra ser direta. Isso aí é uma das principais diferenças das duas, né? Porque essa oscilação que a corrente alternada tem, na corrente contínua não tem. E é justamente uma das características que fazem com que os componentes eletrônicos precisem da corrente contínua, porque não pode ter uma oscilação na corrente. Então, isso aí é uma diferença primordial, né, entre uma e outra. A segunda diferença é relacionada à tensão.
que é justamente essa pergunta aqui. Deixa eu ver, tem uma resposta aqui. A diferença é que se pode abaixar e aumentar facilmente por corrente não alternada. Não é isso não. No caso da tensão, é porque a corrente contínua, a corrente alternada, ela tem aquelas tensões altas, né? De 110, 220. E na corrente contínua, as tensões são bem baixas, porque os componentes eletrônicos trabalham com tensões baixas, né? Então, na corrente contínua, não vai passar dos 12 volts, né? No caso de aparelhos. Essa corrente contínua é para aparelhos tipo smartphone, aparelhos eletrônicos, Isso, que faz a conversão? É para os aparelhos eletrônicos. Aí os aparelhos eletrônicos, eles não podem ter tensões altas, né? Nem alternando, nem alternado. Então, além de ser contínua a corrente, né? Sem oscilação, também precisa de tensões baixas. Tá? Então, a diferença é essa. As tensões da corrente contínua são baixas comparada com as tensões da corrente alternada. Essa é a resposta correta. Beleza? Então, a corrente contínua não passa dos 12 volts. No caso de carregadores de notebook, chega até aos 20 volts, né? Mas internamente, os componentes eletrônicos não passam dos 12 volts. Tá? Já a corrente alternada é aquela tensão que chega na tomada, né? De 110 a 220. Que com certeza é uma tensão que não iria funcionar para os componentes eletrônicos. Tá? Então, a diferença é essa entre uma e outra. Em relação a tensões, né? Que as tensões da contínua são baixas comparadas com as tensões da alternada. Beleza? Aí nós encerramos, então, o nosso formulário de hoje. E eu vou puxar o slide para a gente iniciar um novo estudo aí, né? Para a aula de hoje. Quero lembrar vocês aí para se prepararem, tá, gente? Mês de novembro aí nós estamos voltando na aula presencial. Professor, e uma das diferenças, e é verdade que uma altera o sentido da circulação e uma altera e a outra não? Uma tem alternância, né? Entre positivo e negativo. Ela oscila, essa alternância dela fica oscilando nos polos, né? É alternada. A direta não. A direta ela vai num único sentido. Ela não fica oscilando entre positivo e negativo. Tá? Quem perguntou alguma dúvida aí? Movimentam a corrente é a forma como os elétrons se movimentam. Intenção é a força. Isso, exatamente. Corrente é o movimento, né, dos elétrons. Tá? E a tensão é a força. Isso aí a gente vai aprender agora, inclusive, sobre tensão. A tensão é a força que empurra esses elétrons. Exatamente. A gente vai falar sobre tensão hoje, inclusive. Certíssimo. Bom, então hoje aqui, ó, tem um galo cantando aí, ó. Hoje É aqui aqui, em ó. casa. Acordou cedo também do galo. Eu nem dormi, professor, falando a verdade, se hoje, mas... Que isso? Aqui, ó. Então, nós aprendemos na aula passada, né? Foi as duas últimas aulas sobre eletrônica, a importância da eletrônica na vida da informática, né? Sobre a eletricidade, noções e conceitos, né? Que é o fenômeno natural. Sobre a energia elétrica, que ela é gerada nas grandes usinas hidrelétricas. E a corrente elétrica, que ela é o quê? Igual o Eduardo falou aí, né? É o movimento, né? A corrente elétrica é o movimento dos elétrons, né? Ou seja, a energia elétrica é gerada e ela é colocada em movimento
aí passa a se chamar corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela está em movimento devido ao contato com o condutor elétrico, perde ela desestabiliza, né? Dá uma diferença de potencial, e devido à diferença de potencial, a energia elétrica começa a se movimentar pelo condutor. E com esse movimento pelo condutor, aí nós obtemos a corrente elétrica, né? Que é justamente o movimento dos elétrons, e a tensão que nós vamos aprender daqui a pouco é justamente a força com que esses elétrons são empurrados. Tá bom? Então vamos dar sequência aqui. O que nós vamos falar hoje? Vimos também os tipos, né, de corrente elétrica, contínua e alternada. Hoje nós vamos falar sobre os condutores elétricos, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles, que fazem com que exista, né, a condução da corrente elétrica para chegar em nossas casas, né, para chegar no mundo todo aí. A tensão elétrica, que é uma grandeza elétrica, tá? Além da corrente elétrica, nós temos a tensão elétrica, que é justamente o que estamos falando agora aí. Temos também a resistência elétrica e temos também a lei de Ohm. Então, o que acontece? Vamos aprender a princípio essas três grandezas elétricas: a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. São três grandezas elétricas, e essas três grandezas elétricas nós vamos trabalhar na lei de Ohm. Lei de Ohm é o quê? Nada mais é do que um argumento, né, que foi provado cientificamente por um físico alemão. E esse físico alemão provou, né, e criou fórmulas para se calcular, né, o equilíbrio dessas grandezas. Ou seja, dependendo do valor de duas dessas grandezas, é gerado o valor da terceira. Então, elas mantêm um equilíbrio. Tá? Elas mantêm um equilíbrio e elas têm como fala? Não é entrosamento, né? Uma depende da outra, né? Então, dependendo do valor de uma ou duas, o valor da outra ela tem que manter aquele sincronismo, a palavra. Tá? Então, elas têm um sincronismo entre as suas grandezas. Não tem como a tensão estar lá em cima, um valor bem alto de tensão, e a resistência do condutor está num valor fora desse sincronismo da tensão, né? A corrente ser totalmente fora também desse sincronismo. Então não existe isso, né? Na verdade, elas trabalham, elas funcionam, né, praticamente com valores próximos, né? Existe um sincronismo entre elas, e através das fórmulas a gente descobre esses valores. Tá? São fórmulas simples, mas que, fazendo um cálculo entre elas, nós descobrimos os seus valores. Tá? Então, são grandezas diferentes, mas que estão num sincronismo, né? Trabalhando juntas, né? Com valores bem próximos aí. E é muito interessante isso, né? E esse físico comprovou dessa forma aí. E hoje tudo é calculado dessa maneira, né? Então, a gente pega, por exemplo, qualquer aparelho ou material que seja elétrico ou eletrônico, uma lâmpada, por exemplo, né? A gente pegar uma lâmpada, ela tem uma tensão nela. Essa tensão, a gente pode fazer um cálculo utilizando essa fórmula, que a gente vai saber qual que é a potência dela, a gente vai saber qual que é a resistência dela, qual que é a corrente. Tudo está sincronizado. Né? Além dessas três que nós vamos aprender, tem mais uma que é a potência elétrica. Então, são 4 grandezas que trabalham em sincronismo. Tá? A gente vai aprender isso aí nas próximas aulas. E, a princípio, nós vamos só completar o raciocínio da tensão elétrica, da resistência, juntar com a corrente elétrica para começar a fazer esse cálculo aí da lei de Ohm. Tá? E depois, mais à frente, aí nós vamos acrescentar também a potência elétrica. Bom, então dando sequência aqui, nós vamos iniciar pelos condutores elétricos, né? É um estudo simples, somente para a gente ter o conceito, né, desse assunto, tá? Mas é interessante, é importante a gente passar por ele, tá? Então nós temos os condutores elétricos como materiais, né? Materiais que permitem
essa movimentação dos elétrons, né? Então, são materiais que facilitam, né, a passagem dos elétrons, tá? E aí, com isso, a corrente elétrica vai existir, né? Vai passar ali pelo condutor também, tá? E os condutores dependem do quê? Da diferença de potencial. Ou seja, voltando lá no início, quando nós aprendemos sobre o átomo, né? Então, nós temos, em todos os materiais, né? Nós temos átomos, né? Todo material possui, é constituído por esses átomos, né? E os átomos, por sua natureza, eles possuem partículas subatômicas, que são os prótons e os elétrons, que é positivo prótons, elétrons negativos, né? Então, todo material tem átomos e todos os átomos possuem essas partículas subatômicas. Isso quer dizer que está tudo energizado, né, gente? Tudo. Nosso corpo, as roupas, materiais, tudo são constituídos por átomos e estão energizados, né? De certa forma, tem lá o próton e o elétron, tá? Aí, o que acontece? A natureza do átomo também é manter essas partículas, né, subatômicas, manter elas com potencial equilibrado, positivo e negativo, equilibrado, com valores iguais, junto com o nêutron, que é o que estabiliza os dois, valor nulo, zero, e que mantém equilibrado essas cargas. Tá? Até aí, beleza. Né? Só que aí existem materiais, e esses materiais são condutores. Né? O que acontece? No próprio material, vai ter uma existência a mais de elétrons, né? Lembrando que o elétron ele fica orbitando em volta do átomo, já o próton fica no seu núcleo, né? Então quem movimenta, quem direciona é sempre o elétron, né? O negativo, tá? O próton ele fica ali dentro, só no núcleo e acompanhando esse movimento quando ocorre, né? Então o que acontece? Quando se pega um material considerado condutor elétrico, ele vai ser rico em elétrons livres. Vai ter uma quantidade de elétrons livres, que vai fazer com que gere, né, ocorra a diferença de potencial. Então vai existir mais elétrons livres do que prótons, fazendo com que esse equilíbrio desapareça, né? Não vai ter o equilíbrio mais. Então, vai desestabilizar, vai causar a diferença de potencial. Né? Então, a diferença de potencial é quando os condutores elétricos têm uma potência a mais de elétrons? Isso, a quantidade maior de elétrons em relação aos prótons. Né? Aí ocorre o desequilíbrio. Nesse desequilíbrio, nessa diferença de potencial, os elétrons começam a se movimentar. Né? Eles se movimentam, logicamente, vai trazendo o próton junto com o átomo. Né? E nesse movimento é causado justamente o quê? A corrente elétrica, a passagem da corrente elétrica. Né? Então é isso que nós estamos falando aqui agora. Os condutores elétricos são responsáveis por causar essa diferença de potencial e a passagem da corrente elétrica por eles. Né? É isso que ocorre. Então, olha lá, os elétrons vão se movimentar, né? E permitir o quê? Que a eletricidade flua por ele, né? Pelo condutor. Tá? Um exemplo dessa indução a DDP. Então, a diferença de potencial é isso, é DDP. Né? A sigla DDP é a diferença de potencial. Tá? A indução, né? A indução, ela na verdade está relacionado com a eletricidade, muito relacionado. A gente vai aprender um pouquinho mais à frente aí, né? E ao magnetismo, né? Então, o magnetismo é um outro tipo de eletricidade, né? E essa eletricidade, ela também tem a diferença de potencial e causa justamente essa indução que você está falando aí, tá? Isso, né? A indução é uma forma de fazer ele se movimentar, assim. Exatamente, tá? Então, o que acontece? Existem materiais, né, que têm uma maior
característica, né, maleabilidade dos elétrons, né, são os que possuem melhores características de condutibilidade elétrica. Tá? Então, o que acontece? Acontece que isso modifica muito de material para material, né? Tem materiais que são ótimos condutores, vai causar esse distúrbio aí e esse desequilíbrio com mais facilidade, com maior quantidade. Tem outros que causam, mas de uma forma com uma reação bem menor, bem tranquila. Tem outros que anula, ou seja, não causa essa diferença de potencial, né? Aí não é um condutor. Tá? Então, assim, depende de material para material, certo? Essa reação que eu estou falando para vocês aí. Então, nós temos materiais com baixa, né, condutividade, tem materiais com ótima condutividade, né, e tem os materiais que são nulas, ou seja, não vai ter a movimentação de elétrons nele, certo? Vai ocorrer isso aí também. E, na verdade, os que são nulos, eles são chamados de isoladores, ou seja, vai isolar, né? E hoje, na nossa vida, com certeza vocês já utilizaram algum tipo de isolador, né? Principalmente quem mexe com elétrica, né? Vive utilizando isoladores aí para proteger, né? Para fazer uma emenda e proteger, certo? Os materiais condutores. Então é isso aí que nós temos. Então nós temos os condutores, são materiais que têm uma ótima movimentação dos elétrons, né? Então vai ter aquela corrente elétrica fluindo por ele de uma forma mais, né, mais alta. Tem outros que têm uma movimentação muito baixa, e aí vai tornar a movimentação bem pouca ou lenta, né? E tem aqueles que anulam mesmo, são chamados de isoladores. Vamos colocar alguns exemplos aí, começando com os isoladores, né? O que nós podemos considerar isoladores aí de corrente elétrica? Vocês conhecem algum aí? Os nêutrons? Não, materiais, né? Materiais que então Ah, não o vai ter essa. alumínio. Hã? Alumínio serve? A borracha. Quem que falou a borracha? O Eduardo. A borracha ela é um material isolante, isolador. Então a borracha ela não Pode. conduz corrente elétrica. Os elétrons não fluem por ela, tá? Então, a borracha ela é Madeira um também. isolador. Mais algum aí? Madeira. A madeira, exatamente. A madeira também é um isolador. Os elétrons também não fluem pela madeira. Não se movimentam, né? Mais algum? Temos dois aí que está muito presente em nossas vidas, né? Mais dois. Os vidros. Tá? O vidro também ele não tem uma condução para os elétrons. E o plástico. Tá? O plástico também é um tipo de isolador. Tá bom? Então, vamos lá. Dando sequência, agora nós temos uma tabelinha aí, ó, com os melhores condutores elétricos. Vocês vão Metal, reparar que todos eles é um tipo de material chamado metal, né? Então, realmente, o metal ele é o melhor condutor elétrico. É aquele que nossa, tem mais quantidade de elétrons livres no próprio material. E quando a corrente cai nesse material, a DDP dele, né, a diferença de potencial que é causada é muito maior. Aí o movimento dos elétrons é bem maior também. Então a corrente elétrica flui melhor pelos condutores de metais, tá? Então nós temos aí, geralmente são materiais sólidos, né? Quanto mais maciço, sólido ele for, ela vai fluir melhor, né? Então esses materiais possuem uma característica de condução de eletricidade bem maior em relação a qualquer outro tipo de material, tá bom? E eles estão classificados nessa tabela aí na ordem de sua condutividade. Então vocês podem ver aí, o melhor condutor elétrico é a prata, tá? Só que a prata,
ela não é utilizada devido como condutor elétrico, né? Devido ao seu valor, né? Ser bem superior ao cobre, por exemplo, né? O cobre ele já é utilizado, é o padrão praticamente de condutor, né? É o cobre, porque o cobre está bem próximo da prata lá, 6,8 a 6,0, né? E essa característica aí, como está próximo, a prata ela é descartada devido ao seu valor, né? Que ela é considerada um metal utilizado para produção de joias, né? E o cobre ele assume essa tarefa, né? De condutividade, né? De conduzir a corrente elétrica aí em todos os locais aí que é utilizado como condutor. É o cobre que foi adotado como condutor. Até roubo de cobre tem sim, é verdade. O pessoal rouba, né? Subestação, que tem cabos muito grossos de subestação da CEMIG, por exemplo. Existem. Eu tenho um conhecido que trabalhou na CEMIG, e ele tinha, na época, ele mostrou para mim muitas fotos, né, de tentativas de furto, né, nesses cabos, pessoas que explodiram até, a pessoa não sobrou nada da pessoa, tentativas de furto. Tem gente que consegue roubar e tem gente que sofre esse acidente, né, e aí acaba não conseguindo fazer o furto, mas tem muita gente que tenta roubar, sim, né, que é o cobre, ele tem o seu valor também, né, para ser vendido também. Não é igual a prata, mas tem. Ô, professor, eu tô com uma dúvida aqui sobre... Você pode me dar só um exemplo de DDP? Um exemplo de DDP é a corrente elétrica, né? Porque o metal, por exemplo, que nós estamos falando agora, ela tem um acúmulo grande de elétrons livres. Tá? Aí, a energia elétrica, quando ela cai no metal, a energia elétrica, ela vai ter o quê? Ela vai ter a quantidade de prótons e elétrons, só que vai cair no metal que tem elétrons livres. Aí vai ficar com maior quantidade de elétrons, juntando, né? Vai ter mais elétrons do que prótons. E aí a tendência é os elétrons se movimentarem. E aí vai o próton junto, né? O átomo junto. E aí essa movimentação que vai ser gerada no condutor é a corrente elétrica, é o DDP. Né? A diferença de potencial. A diferença de potencial é isso, é fazer com que o próton ou o elétron fique diferente um do outro. Que só com essa diferença... Hã? Quando o próton ou elétrons ficam com um valor acima do outro ou abaixo? Isso, exatamente. Diferença de DDP. potencial é isso, é gerar uma diferença entre o próton e o elétron, né? Aí, causando essa diferença, você vai fazer o quê? Você vai conduzir a eletricidade. O exemplo que o Eduardo está dando aí também, ó, quando você toma choque na porta, é um exemplo de DDP. Quando a gente causa, né, uma situação dessa aí, eletrostática, exatamente. Porque a eletrostática a gente vai estudar mais à frente aí. A eletrostática é uma carga elétrica em repouso. Ela está parada. Por que ela está parada? Porque ela está estabilizada. Ela não tem nenhum material que faz ela conduzir, ou seja, que cause o DDP nela, né? Então ela está ali em repouso, parada. Aí na hora que você encosta, igual o exemplo do Eduardo, né? Tá no nosso corpo paralisado, parada, ou tá no material. Na hora que você encosta lá na maçaneta, né? Da porta, o que vai acontecer? Você vai gerar uma condução. Você vai gerar uma diferença de potencial. Aí a tendência daquela carga elétrica que está no seu corpo é ela sair, né? Ou lá no material. É a mesma coisa que acontece no chuveiro, que você vai desligar ele, dá aquele choquinho. Então, ali você foi conduzido, você se tornou um condutor da eletricidade. Aí passou pelo seu corpo. Exatamente. Você causou ali uma diferença de potencial. Né? Interessante. Então, nós temos aí a escala, né? A prata, o cobre e o ouro. Né? O ouro ele é inferior em questão de condutividade da prata e do cobre. Né?
Então, o ouro é o terceiro, mas ele é bem inferior à prata e o cobre. E o ouro ele é mais caro ainda, né? Então, é óbvio que o ouro também não é utilizado como condutor, tá? E o alumínio. Então, os 4 melhores. O alumínio ele já foi bastante utilizado, tá? E principalmente naqueles cabos, aqueles cabinhos que eram utilizados na telefonia, aqueles telefones que a gente tinha em casa, né? Telefone fixo, os telefones, os orelhões. Era utilizado um cabinho bem fino, que era de alumínio esse cabo, tá? Então, assim, no caso da telefonia, ele atendia bem. Porque a telefonia, ela tem uma condução elétrica bem baixa, né? Ela tem uma condução elétrica bem baixa. Então, esses cabinhos de alumínio atendiam muito bem a telefonia, né? Mas, assim, o que mais, quase que 100%, né, é o cobre. Não tem jeito. O cobre é o padrão aí da utilização de condutores. Tá? Esse 6,8 para esse 6,0 é o que, professor? Esse nome aí? Isso É aí tá corrente elétrica? tá até mostrando lá uma fórmula aqui em cima. Isso aí tem a ver com a resistência. Tá? Que quanto maior a resistência elétrica do condutor, maior vai ser a sua passagem. E Tá? esse Mas aí, 0,8 tem diferença? ah, Esse 0,8, 6,8 por é a 6,0 faz muita diferença. diferença? Ele tem uma resistência maior à condutividade. Tá? Mas isso aí é cálculo assim, mais aprofundado, né? Um assunto mais Vamos parte de nas engenharia elétrica, então não é necessário para a gente, no caso, nossa profissão, né? Mas isso aí é um tipo de cálculo que é utilizado relacionado à resistência, mostrando, né, provando de que a prata é a melhor, depois vem o cobre, depois vem o ouro.